Vamos lá, galera. Galera, sexto ano, mais uma aula de história. A aula de história que hoje nós vamos estudar é sobre os povos persas, né? A gente vai compreender, né, um pouco da história, né, desse povo, né? Então, aqui nós observamos, né, a questão da civilização persa, né? Que nós observamos onde o povo persa, né, ele habitava, né? Esse aqui é um mapa onde o povo persa eles habitavam. Então, aqui nós vamos observar, os persas viviam, né, onde hoje é o Irã, né, a partir do século 6 a.C., né, iniciaram, né, a conquista, né, de um dos maiores impérios da antiguidade, né. Em 1935, a Pérsia, né, passou a se chamar, né, Irã, ou seja, então, o antigo Pérsia, né, onde hoje se denomina o Irã, ou seja, um grande império da antiguidade, né. Os persas formaram, né, o maior império, né, do Oriente Antigo, né, unificando vários povos, né, do crescente fértil, né, suas fronteiras se estendiam do mar Mediterrâneo até o Oceano Índico, onde habitava, né, o Planalto do Irã, situado a leste da Mesopotâmia, uma região semiárida, né, com montanhas ricas em minerais, desertos, né, e poucos vales férteis, né, de clima seco, né, com grandes oscilações de temperatura, que é um pouco das características, né, onde o povo persas viviam. E a origem, né, do Império Persa, né, vai estar relacionada a partir, né, de 2.000 anos antes de Cristo, né, a região foi ocupada por povos, né, de pastores e agricultores, né, vindos do sul da atual Rússia, né, que invadiram, né, o Planalto, né. Os medos fixaram-se ao norte do Planalto do Irã, enquanto os persas se estabeleceram na parte sudeste, né, próximo ao Golfo Pérsico. Os primeiros habitantes, né, desse Planalto dedicaram-se ao pastoreio e nos vales férteis, desenvolveram, né, o cultivo de cereais, frutas e hortaliças. A região era também rica em recursos minerais, né, encontrados nas montanhas vizinhas, né, como ferro, cobre, né, pratas, entre outros. E houve a unificação, né, que foi a formação do Império Persa, né, no século 8 a.C., os medos, né, possuíam um reino, né, com um exército organizado, né, que dominavam vários povos, incluindo os persas, obrigando-os a pagar impostos. No ano em 550 a.C., né, no século 6 a.C., Ciro, né, do clã persa dos Arquemínidas, né, liderou uma rebelião contra os medos, né, vitorioso, reuniu sobre seu domínio todas as tribos, né, que habitavam no Planalto iraniano. A partir daí começou a formação do Império Persa. Ciro, né, conduziu a Pérsia à expansão, conquistando várias regiões. O fundador do Império Persa, Ciro, o Grande, né, após vencer os medos e reunir sobre o seu domínio todas as tribos que habitavam o Planalto iraniano, conquistou os reinos da Lídia, né, e as cidades gregas de Ásia Menor. Em 539 a.C., conquistou a Mesopotâmia. Por sua ordem, nesse mesmo ano, os judeus retornaram à Palestina, né, terminando assim o cativeiro da Babilônia. Ciro incorporou ao império toda a Mesopotâmia, a Fenícia e a Palestina, né? Aí embaixo a gente pode ver uma caricatura, né, de Ciro o Grande. Ciro morreu em combate em 529 a.C. e foi sucedido pelo filho Cambises, né, que com um grande exército, né, conquistou o Egito em 525 a.C., na Batalha de Pelusa, né? A volta para a Pérsia, Cambises, né, morreu assassinado em uma revolta interna. Foi sucedida por Dário I, 521 a 486 a.C., né? Aqui a gente pode observar, né, que é bem-vindo, né, um peregrino tem estado à tua espera. Perante ti jaz, né, Ciro, rei da Ásia, rei do mundo. Tudo o que resta de mim é pó. Não me inveje, né? Inscrição do túmulo de Ciro, né, o Grande, em Passargorda.
Aqui cada rei, né, que sucedia a um anterior ampliava ainda mais o território persa, né? A gente pode observar aqui no território persa que aí nesse mapa, né, observar as legendas, essa parte rosa, né, é onde é o centro, né, territorial persa, é como se fosse a capital. A parte amarela, né, era o império, né, de Ciro, e a parte azul, né, as conquistas, né, de Cambises, e essa outra parte alaranjada é a conquista, né, de Dário, e esses pontinhos, né, é o caminho real, né? Então a gente pode observar aí, né, que cada rei, né, tinha, né, ou seja, a sua forma, ou seja, sucedia a um anterior. Dário I, né, apogeu, né, do Império Persa. O sistema administrativo persa foi um dos mais eficientes da Antiguidade Oriental. O Império Persa, né, era governado por uma monarquia absoluta, teocrática, né, possuía 4 capitais: Susa, Pesópolis, Babilônia e Ecbátano, né? Ou seja, aí de lado a gente pode observar as ruínas, né, de Pesópolis, né, antiga capital persa. Dário I enfrentou diversas rebeliões dos povos dominados, né, a fim de combatê-los, dividiu o Império Persa em 20 províncias, denominadas satrápias, e nomeou líderes locais denominados de sátrapas, para governá-los. A sátrapa era responsável pela arrecadação dos impostos em seu território. Uma parte dos tributos ele usava para manter a administração e o exército, a outra ele enviava para o rei. Para evitar traições, Dário I enviava fiscais reais às sátrapas, conhecida com os olhos e os ouvidos do rei, para fiscalizá-los. A divisão do Império Persa em 20, né, sátrapas, né, as províncias, né, vocês podem observar aí como estava dividido nessas províncias, entre essas 20 províncias, de acordo com esse mapa. Para garantir o controle do império, o rei possuía um poderoso exército, conhecido como os imortais, né? E embaixo podemos observar um mosaico persa representante, né? Representando os imortais. E do outro lado, o relevo em pedra, representando o exército persa. Dário I, né, mandou construir uma rede de estrada ligando os grandes centros que lhe permitiram mandar seus funcionários, né, ou o exército de um extremo ao outro com relativa facilidade. A mais famosa era a Estrada Real, que ia de Susa até Sardes, né, na Ásia Menor, com uma extensão de 25 mil quilômetros, né, ou seja, aí um mapa, né, ou seja, na Estrada Real funcionou o primeiro sistema, né, de correios da história. Então, a gente pode observar que o primeiro sistema de correio aí da história surgiu na Estrada Real. Instituiu uma moeda, o dário, né, cunhada em prata ou ouro, para facilitar as atividades comerciais, né? O dário não cumpriu, né, sua função, pois passou a ser acumulado como fortuna pessoal pelos sátrapas. Que nessa imagem, né, aqui, Dário I representado pelo cinema no filme 300, né? Ou seja, quanto isso, né, representa, né, a realidade, ou seja, está relacionado, né, com o poder, né, que Dário I tinha, né, ou seja, os bezerros de ouro, né, como a gente pode observar aí do lado dele. A economia, né, se baseava na agropecuária, com irrigação pelas águas das montanhas, na criação de gado e na exploração de minérios. Com a formação do império, o comércio passou a ser uma atividade importante, dando origem a uma camada de ricos comerciantes. Por ele passavam rotas, caravanas comerciais ligando a Índia e a China ao mar Mediterrâneo. O comércio, né, impulsionou a indústria, né, de tecido de luxo, né, como joias, mosaicos e tapetes de rara beleza. A religião era o zoroatrismo e ou mazdeísmo. Né? O profeta Zoroastro, né,
ou Zaratustra criou uma religião dualista, que afirmava ser um universo dividido entre um Deus mau, Arimã, e um Deus bom, Hormuz, né, que lutam até a vitória final do bem. Zoroastro viveu entre 628 a 551 a.C. Seus princípios estão contidos no livro sagrado, denominado, né, Zen de Avesta. Os persas aceitavam a existência de duas divindades opostas, que estavam sempre em luta. A Aura e Mazda, né, o bem, era o deus da luz e criador das coisas boas da terra. E Arimã, o mal, era o responsável pelas doenças e pelas desgraças, né, do mundo, sendo o deus das trevas. A vitória final seria de Aura Mazda, né, que lançaria Arimã num precipício. Acredita também na imortalidade de alma, né, na ressurreição dos mortos e no juízo final. Aqui a gente pode ver, né, o Zoroastro, o Zaratustra, né, profeta criador dos madeísmos, né, e os Muns, né, o Ahura Mazda, né, Deus do bem. Muitas características do zoroastrismo, né, influenciaram outras religiões, como o cristianismo e o judaísmo. Algumas virtudes, né, recomendadas pelo zoroastrismo, como o cumprimento às obrigações de trabalhos, obediências aos governantes, criação de muitos filhos e cultivo da terra. Servia também para convencer a camada mais inferior da sociedade persa a não se revoltar contra a situação de exploração a que vivia submetida. Essa concepção religiosa acabou por se transformar em um importante fator de controle político e social por parte, né, dos reis e da aristocracia persa. E nós vamos ver a questão da cultura, né? As criações artísticas e intelectuais sofreram influência, né, das culturas dos povos vizinhos. Os persas, então, optaram, a princípio, pela escrita, né, cuneiforme, inventada pelos sumérios, que depois foi substituída por uma escrita alfabética, né? Na arquitetura, né, os persas usaram como modelo as construções babilônicas e egípcias, né, embora os grandes monumentos persas não fossem templos, né, como no Egito, na Mesopotâmia, e sim palácios reais. Aqui a gente pode observar a questão da arte, né, peças, né, ou seja, os vasos, os tapetes, né, os azulejos, que está relacionado com a arte persa. Ou seja, o Irã, né, atual, é governado, né, por uma teocracia absoluta, né, ou seja, representada pela Ayatollah Ali Khamenei, né, e o atual presidente Mohammed, né, ou seja, aí o Irã é controlado por uma cúpula religiosa, né, que direciona toda a vida política do país desde 1979. Então, galera do sexto ano, né, essa foi mais uma aula de história, e até a próxima aula.